Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, conforme prometido, para alguns e para muitos, estou fazendo um vídeo muito especial, com muito carinho para vocês. Vejam que interessante, 00:25 do dia 10 de setembro, um sábado, enquanto está todo mundo aí bebendo, enchendo a cara, se divertindo, eu estou fazendo um vídeo para os meus alunos, para os concurseiros, para aqueles que estão buscando alcançar o seu objetivo. E olha o tema, de tantos temas, me sugeriram esse tema aqui, falar sobre erro de tipo e erro de proibição. Bom, meus amigos, eu poderia passar a noite falando sobre esse tema. É um tema que realmente traz inúmeros caminhos, se pode falar por várias vertentes, mas vamos trabalhar de uma forma objetiva, para que vocês entendam bem a diferença entre esses dois institutos, o erro de tipo e o erro de proibição. Bom, primeira coisa que vocês têm que cuidar, o que ambos têm em comum? A palavra erro. Nós temos erro aqui, que é no erro de tipo, e no erro aqui, que é o erro de proibição. Então a gente precisa, antes de mais nada, saber o que é o erro. Todo mundo na vida já errou. Telhado de vidro ninguém tem. Então, todo mundo sabe o que é erro. O difícil é conceituar. Dar o conceito de erro. Isso não é fácil. Muitos dizem em sala de aula que o erro é um não acerto. Bela resposta, Errado não está. Erro é um não acerto. Tudo bem, pessoal, mas o erro, na verdade, ele tem uma ligação, certo? Com um conceito ôntico, como diz a Faroni. Ou seja, não é o direito penal que criou. Se pega da realidade e se traz para o mundo jurídico e se trabalha dentro do direito penal. Então, o conceito de erro, na verdade, é esse aqui, Erro é uma falsa percepção da realidade. Isso é o erro. Isso é o conceito dessa palavrinha aqui. Erro é uma falsa percepção da realidade. Meu microfone está ligado? Só conferir. Hã? Meu microfone está ligado. Tá ligado. Que susto que eu estava levando. Erro é uma falsa percepção da realidade. Então é importante a gente ter isso em mente, certo? Então a gente não pode confundir o erro com a chamada ignorância. Ignorância, senhores, é um desconhecimento. Nós não estamos falando aqui de desconhecimento, estamos falando de erro. Ou seja, existe uma realidade, só que o sujeito está presente nessa realidade de uma forma viciada. Por algum motivo ele não percebe o contexto em que ele se encontra. E o vício incide aí. E o direito penal se preocupa com essa falsa percepção da realidade, certo? Que ela pode vir a se manifestar sob o erro de tipo e sob o erro de proibição. Então a gente sabe o conceito. Sabemos então que o erro é uma falsa percepção da realidade. Até aí muito bem. Até aí perfeito. Sem problema algum. Aí o que ocorre? Ocorre que nós vamos nos deparar com situações peculiares. Vamos começar falando do erro de tipo. O erro de tipo, pessoal, óbvio, ele tem previsão legal. E a previsão legal do erro de tipo incriminador, que é o que eu estou trabalhando aqui, nós vamos trabalhar aqui a figura do incriminador, certo? Existe erro de tipo mandamental, permissivo, é assunto para outra conversa, para outro vídeo, certo? Ok? Aqui é o erro de tipo incriminador. Onde é que nós encontramos a regra? Lá no artigo 20, caput do Código Penal.
Artigo 20 caput. Ah, mas professor, eu não estou com o meu código agora, eu vim assistir a aula e estou sem a lei. Pô, que sacanagem. Fica frio, suave na nave. Vem comigo que tu vai bem. Eu já trouxe a lei aqui para ti. Até vou dar um zoom para melhorar aqui o alcance. Já tá ótimo. Tu já enxergas bem. O artigo 20, no seu caput, fala sobre o erro de tipo. Então está ali nossa previsão legal. Vejam o nome. Erro sobre elementos do tipo. Certo? Vejam que a redação foi dada em 84, com a Lei 7.209. Antes, nós tínhamos o chamado erro de fato, erro de direito. Isso não existe mais. Com a mini-reforma penal de 84, isso mudou e nós temos então a figura do erro sobre elementos do tipo. E aí o artigo 20 ele é muito claro ao dizer: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Bacana. Vamos fechar de novo. Vamos vir aqui para a nossa tela branca, que é aqui que as coisas vão acontecer, certo? A gente já localizou o texto legal e vocês vão associar o erro de tipo a uma frase. Eu vou dar uma frase agora para vocês associarem ele. Associem com essa frase aqui, ó, no erro de tipo. O agente não sabe o que faz. Ah, professor, ele é um retardado mental? Não, não é isso. Quando eu digo que ele não sabe o que faz, eu estou querendo dizer, meus caros, que no erro de tipo, o indivíduo, ele não sabe, ele tem uma falsa percepção da realidade sobre um dos elementos do tipo penal, certo? Ele não sabe que pratica uma conduta típica. Aqui está. Esse é o desconhecimento do sujeito. Ele não sabe que está praticando uma conduta típica. Ou seja, ele não sabe que está praticando uma conduta prevista como crime. Para esse sujeito, a conduta dele é super normal. Todavia, não é. Todavia, é uma conduta prevista na lei como crime. O exemplo tradicional que muita gente traz é um exemplo antigo, bem antigo, damasiano, da figura do urso, né? Tem as suas variantes, mas a essência é sempre a mesma, certo? Vários amigos resolvem ir acampar. Aí, um deles pensa: vou fazer uma sacanagem. Lá para onde eles vão acampar, eles sabem que há uma grande incidência de ataque de ursos. Então, o que o herói decide fazer? O herói decide levar uma fantasia de urso para assustar os amigos. Dito e feito, foram para o acampamento, meia-noite, fogueirinha, violãozinho. Sabe aí o luauzinho aquele? E o cara toca o violãozinho ali, fazendo um zoinho para a mina, né? Querendo pegar a mina, e aí se dá mal, porque daí tá todo mundo se pegando e ele não pode, porque ele tem que estar com o violãozinho ali, né? Então ele tá ali com aquelas músicas tradicionais, né? Não é preciso amar, aquelas coisas todas, né? Como se não houvesse amanhã, né? Ou então tá ali, avião sem asa, fogueira sem brasa, né? Aquela coisa. E o amigo ali sentado não aguenta mais e diz: não, é agora. Vai na barraca, coloca a fantasia e vai voltando. Aí vindo. O amigo faceiro com o violãozinho
Está ali tranquilo. Daqui a pouco vê aquela criatura chegando perto dele e se assusta. Um urso! Pega a arma, dá 2 tiros e a morte é instantânea. Quando eu pergunto isso em sala de aula, eu pergunto para os alunos se esse indivíduo que atirou matou alguém. Sabe qual é a resposta dos alunos em sala de aula? A resposta é que não. Eles respondem que não. Respondem que o sujeito matou um urso. Meus amigos, aqui, eu e Tuto e eu, te liga, bico de luz. O sujeito, certo, matou, sim, uma pessoa. Não era um urso, era alguém fantasiado de urso. Ponham na cabeça que uma pessoa fantasiada de urso não se torna um urso. Então, quando perguntam nesse caso se matou uma pessoa, a resposta é sim. E o matar alguém, ele está previsto no Código Penal como crime? Claro que está. Matar alguém. Aqui está. Matar alguém. Certo? Então nós temos um fato que o sujeito praticou que é previsto como crime. Essa conduta está prevista no Código Penal. É o artigo 121. A pergunta que se faz agora é a seguinte: esse sujeito sabia o que estava fazendo? Sabia que estava praticando uma conduta típica? Agora a resposta é não. Dessa infração aqui, deste tipo penal, o que o sujeito desconhecia? Qual elementar? Essa aqui, ó. A palavra alguém. Ele acreditou que estava, abatendo um urso que iria lhe atacar. Ele desconhecia, ele teve uma falsa percepção da realidade e por isso acabou matando alguém, que é elementar do tipo penal. Senhores, prazer, eu sou o erro de tipo. O erro recai sobre os elementos do tipo penal. Esse exemplo do urso é muito velho. Eu posso ter inúmeros outros. Quer ver um outro exemplo? A é o nome do sujeito, teve o seu veículo roubado em um assalto. Passado algumas semanas, A recebe uma ligação. E alguém do outro lado da linha diz que o seu veículo está em Ciudad del Este, no Paraguai. Bom, o sujeito vai até tal local, onde é indicado, e encontra o seu carro. De posse das chaves, ele liga e está voltando. Quando ele chega na cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, ele é abordado numa barreira policial. E os policiais, ao fazerem a vistoria no carro, encontram nos bancos 80 quilos de cocaína. Olha que situação! O cara, acreditando, está trazendo o seu veículo, 80 quilos de cocaína dentro do carro, dentro dos bancos. Pergunto, esse sujeito estava importando ou importou substância entorpecente? Claro que sim. E essa conduta de importar substância entorpecente é prevista como crime? Claro que sim. Artigo 33 caput da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Pergunto agora: ele sabia o que estava fazendo? A resposta é não. Ele desconhecia elementar e importar droga. Acreditava estar trazendo o seu veículo. Isso é o que nós chamamos de erro de tipo, sobre o importar. Para testar a nova espingarda, Tício aponta para o pátio do vizinho, no milharal, para praticar tiro-alvo no espantalho. Dá 2 tiros e acerta em cheio, mas não era o espantalho, era seu vizinho Mévio, fazendo yoga. Matou alguém? Sim. Conduta descrita no Código Penal? Sim. Sabia o que estava fazendo? Não.
De novo, estamos diante da figura do erro de tipo. Termina a aula, eu vou embora e vou levar o meu celular embora. Levo o meu celular. Quando chego em casa, descubro que não é o meu celular. Não é meu celular. É igual, mas um aluno veio tirar uma dúvida e deixou o celular em cima da minha mesa. Eu subtraí coisa alheia móvel ou não? Óbvio, não é meu. E essa conduta de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel não está descrita no artigo 155 do Código Penal? Está. Eu sabia o que eu estava fazendo? Não. Eu desconhecia a palavra alheia. Eu acreditava que eu estava de posse de algo que era meu. Por esse motivo, mais uma vez, estamos diante do erro de tipo. Percebam, em todos esses exemplos, o erro recaiu sobre um elemento do tipo penal. Isso, meus amigos, que eu acabei de explicar a vocês, é a base do conhecimento do erro de tipo. Certo? Aquele do carro, na prática, acontece com muitos caminhoneiros que já pegam a carga pronta, acreditando estar transportando eletrônicos e por alguma infelicidade do destino são parados pela polícia e ao abrir algumas caixas encontra-se drogas ali. Vocês encontram muito casos assim na jurisprudência. E essas pessoas, muitas vezes, são absolvidas pela figura do erro de tipo. Certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprofundar um pouquinho, porque é o que a tua prova pode exigir. Vamos aprofundar um pouquinho. Vamos falar sobre as espécies de erro de tipo incriminador, que ao todo são duas. Duas espécies do chamado erro de tipo incriminador. Vejam, nem falei de erro de proibição ainda. Estou falando pouco sobre o tema. Isso é assunto para muita coisa. Mas aqui é um videozinho para que vocês tenham uma noção. Pessoal, o erro de tipo, ele pode ser inevitável, também conhecido como invencível, também conhecido como excusável, certo? Deixando claro que esse erro de tipo que eu estou trabalhando com vocês é o incriminador, logo eu estou falando do erro de tipo essencial. Eu não estou falando das formas acidentais, que é o erro sobre a pessoa na execução, porque esses aí, meus amigos, o sujeito sabe o que está fazendo. O erro é colateral. Então, nos interessa aqui o essencial, que recai sobre os elementos do tipo inevitável, invencível e excusável, como ele pode ser também... Opa, o que eu ia fazer aqui? Ele pode ser evitável ou vencível, ou ainda inexcusável. Aqui está. Bom, como é que a gente diferencia esses dois? A gente diferencia esses dois criando um personagem. Olha que legal que eu estou falando para vocês. Nós diferenciamos ambos criando um personagem. O personagem que a gente usa aqui é a figura do, muitos já ouviram falar, homem médio. Esse é o cara, o homem médio. Quem é o homem médio? É o homem que em condições normais de temperatura e pressão tem o discernimento comum das pessoas. Ele vai além dos conhecimentos básicos e não ultrapassa, não chega aos conhecimentos sofisticados, ou pelo menos não se exige isso, certo? Isso é o homem médio. Então, o que é um erro de tipo inevitável? É aquele erro em que o homem médio também erraria.
No caso do urso, por exemplo, a questão da tua prova, ou o caso concreto, pode dizer assim, que era à noite, que a fantasia era uma cópia fiel, que o indivíduo agiu instantaneamente. Se perguntar para o homem médio se ele também cometeria o erro, qual é a resposta dele? A resposta dele é que sim. Ou seja, ele também cometeria o erro. No exemplo das drogas, a questão deixa claro, a questão na prova diz lá, que o indivíduo, durante a instrução do processo, conseguiu provar que foi o vítima de uma quadrilha de traficantes internacionais, que o utilizaram como mula, trazendo a droga de um país para o outro. Ora, a questão está deixando claro que o homem médio também erraria. No exemplo do celular, a questão diria que eram celulares idênticos. E o homem médio, na mesma situação que eu, também cometeria o erro. Perceberam? O homem médio também erra quando se trata de erro de tipo inevitável, e a questão diz isso. Por essa maneira, por essa razão, meus caros, por esse motivo, ok? Que o indivíduo não vai responder por crime. Porque o erro de tipo inevitável, ele exclui o dolo e exclui também a culpa. Primeiro, por que exclui o dolo? Ora, porque ele não tem intenção de matar uma pessoa. Era para bater um urso. Ele não tinha intenção de transportar drogas. Ele queria trazer seu carro de volta. Eu não tinha intenção de furtar um celular. Eu só queria ir embora. Enfim, então não há dolo. Vai haver culpa? Também não. Por que não? Porque esse camarada aqui, também erraria. E o que é a culpa? É agir de forma contrária do homem médio. Ou seja, é fazer algo diferente. O homem médio também erraria. Então o erro não decorreu da falta de um dever de cuidado. O erro, como o nome diz, é inevitável. E se exclui o dolo e se exclui a culpa, está excluindo o quê? O fato típico. E excluindo o fato típico, agora chegamos num campo que vocês sabem bem, exclui o crime. Porque não há crime sem fato típico. Assim como, vocês têm que saber bem, não há crime sem dolo ou culpa. Certo? Agora, o que é o erro de tipo evitável? Esse aqui, meus amigos, esse aqui, o homem médio não ia titubear. O homem médio evitaria. Se chama o homem médio, no caso concreto, e pergunta para ele: ô homem médio, OHM, tu cometeria esse erro? Ele vai dizer: isso aí? Mas nunca. Esse erro eu não cometeria. No exemplo, deixa eu ver se eu estou com bateria. No exemplo do urso, a questão pode dizer, por exemplo, que o sujeito confundiu o amigo com o urso porque não estava usando os óculos, que o médico disse que ele tinha que usar o tempo inteiro. Se estivesse usando os óculos, não erraria. Não teria a falsa percepção da realidade. Vejam, a questão está deixando claro que o erro é evitável. No caso do celular, a questão ia dizer que o meu celular é preto e o que eu levei é prata. O homem médio ia perceber. Certo? Agora, ambos têm algo em comum. Tanto no erro de tipo inevitável, como no erro de tipo evitável, nós vamos ter a exclusão do dolo. Exclui o dolo. Certo? Porque nos dois casos, o indivíduo não tem a intenção de matar uma pessoa, transportar drogas, subtrair um celular. Só que no erro de tipo evitável, aqui, no evitável, se o indivíduo tomasse os cuidados que o homem médio tomaria, ele cometeria o erro? Não. Então o erro decorreu de uma falta de dever de cuidado? Sim. Então exclui o dolo, porém,
persiste a culpa. Ou seja, o sujeito, em tese, vai responder pelo crime, só que na forma culposa. Então, se fica demonstrado, por exemplo, que o urso estava de chinelo havaianas dançando a Macarena, é evitável. O indivíduo, embora não responda por homicídio doloso, responderá por homicídio culposo. Mas no caso do celular, que era preto o meu e eu levei um prata, houve um erro de tipo evitável. Eu não vou responder por furto doloso, mas eu posso responder por furto culposo? Não. Por que não? Porque vocês sabem muito bem, e se não sabem, estão sabendo agora, que o crime de furto só é punível a título de dolo. Não tem previsão legal na forma culposa. Então, exclui o dolo, mas persiste a culpa, se prevista em lei, obedecendo a reserva legal, obedecendo a tipicidade. Então, o erro de tipo inevitável exclui o crime sempre. O erro de tipo evitável exclui o crime quando o crime só tiver a previsão dolosa, o que é a grande maioria. Certo? Cuidem isso, cuidem esse ponto. Vocês vão ver que agora fica muito mais fácil de entender o caput do artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Pouco importa se inevitável ou evitável, vai excluir o dolo. Mas permite a punição por crime culposo, se houver previsão em lei. E é claro que o 20 caput está falando do erro de tipo evitável. Por que ele não fala do inevitável? Porque no inevitável não precisa ter previsão legal. Não há dolo e não há culpa. É por isso. Certinho? Mas chega por enquanto de falarmos do erro de tipo. Chega por enquanto. Eu acho que a gente já falou bastante dele. Vamos agora fugir um pouquinho do erro de tipo e vamos falar sobre a figura do erro de proibição. Não deixa de ser um erro essencial. Não deixa de ser uma falsa percepção da realidade também. Erro de proibição, certo? Aqui está ele. Vamos diferenciar o erro de tipo, artigo 20, caput. O incriminador, o essencial. O erro de proibição nós encontramos no artigo 21 do Código Penal. Isso já é uma diferença. Segunda diferença, o erro de tipo, ele recai sobre o fato típico, sobre dolo e culpa, elementos subjetivos. O erro de proibição, ele recai sobre a culpabilidade, terceiro elemento do crime, porque vai retirar de regra um elemento da culpabilidade, que é qual mesmo? O elemento normativo? A potencial consciência da ilicitude do fato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Ele desconhece que está praticando uma conduta típica. Por sua vez, no erro de proibição, o agente sabe o que faz. Porém, acredita que o que esteja fazendo
é lícito, quando na verdade não é. Então ele conhece todos os elementos do tipo penal, mas por algum motivo acha que aquilo é lícito, permitido. Vejam, pegando o artigo 21 do nosso Código Penal brasileiro. Deixa eu chegar nele aqui. Aqui está o 21. Brilhou. O 21 diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém pode alegar que desconhece a lei para ser absolvido por um crime. O desconhecimento da lei pode até absolver alguém de uma contravenção, pela lei de contravenções penais, mas por crime ninguém é absolvido por desconhecer a lei. Ora, nós temos milhares de leis. Presume-se que todo mundo deva conhecê-las. Certo? O máximo que acontece em um crime, quando o indivíduo desconhece a lei, é que vai incidir uma atenuante para ele, lá do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Então, não é o desconhecimento da lei. Nós estamos falando aqui de uma falsa percepção da realidade quanto à ilicitude do fato. O exemplo clássico, aquela moça holandesa que vem para o Brasil. Nós não estamos discutindo se ela conhece a lei ou não. Ela veio da Holanda para o Brasil. E aqui no Brasil ela pratica o aborto. Vejam, ela sabe o que faz, ela tem o dolo, mas ela acredita que o seu comportamento é lícito, quando na verdade não é. Por que ela acredita isso? Porque no país dela é permitido. O sujeito no Brasil abre uma casa de prostituição ou explora a prostituição acreditando que aquilo é permitido. Isso é erro de proibição. O indivíduo vem do interior de uma cidade passeando com o seu revólver, acreditando que pode. Isso é erro de proibição. Então aqui, amigos, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. Aqui, certo? Vocês têm que entender que no erro de proibição não há a exclusão do dolo. Aqui exclui o dolo. Aqui persiste o dolo. Certo? Compreenderam isso? Isso é muito importante. Certo? Agora vem um detalhe que eu queria que vocês cuidassem. Eu vou apagar aqui, quem quiser depois é só voltar um pouquinho o vídeo. Eu vou apagar aqui. Vamos apagando. Vamos apagando. Vocês têm que entender agora uma coisa. Deixa eu ver se eu estou com bateria. Tô. Deixa eu ver. Tô com bateria. Olha só. Vocês têm que entender que o erro de tipo, ele pode ser inevitável e ele pode ser evitável. E o erro de proibição, mesma coisa. Inevitável e evitável. Como é que a gente diferencia um erro de tipo inevitável para um erro de tipo evitável? Aqui no meio nós temos a figura do homem médio. Se o homem médio também erra, é inevitável. Se o homem médio não erraria, é evitável. Sendo inevitável, exclui dolo, exclui culpa. Por consequência, crime não vai ter. Se evitável, exclui dolo. Persiste culpa.
se tiver previsão legal. Então, o evitável pode excluir o crime. Já o erro de proibição inevitável, a lei diz que isenta de pena, mas o entendimento majoritário entende que esse isentar de pena que está aqui, gerando a absolvição do indivíduo, é um caso de exclusão de crime também, só que pela culpabilidade. Ou seja, uma coisa vocês têm que aprender para a prova: o direito penal não pune aquilo que é inevitável. Se for erro de tipo, não pune, porque falta dolo e culpa. Se for erro de proibição, não pune, porque falta culpabilidade. Mas o direito penal não pune o que é inevitável. Agora, como é que a gente diferencia o erro de proibição inevitável do erro de proibição evitável? Agora já não é o homem médio. Porque para o fato típico, tudo bem, a previsão da lei é para todos, o homem médio é um resumo daquilo que se espera da sociedade. Só que o erro de proibição recai sobre uma potencial consciência da ilicitude do fato, que é algo inerente e individual a cada um. Por isso que aqui Luiz Flávio Gomes é muito feliz quando fala que se deve analisar a chamada valoração, deve-se fazer a valoração paralela no juízo do profano. O que isso quer dizer? Tem que se analisar as características daquele indivíduo que cometeu o erro, que fez algo achando que podia quando não podia, que matou uma pessoa numa esquina porque achava que, pela vítima ser um ladrão, ele poderia fazer aquilo, poderia fazer justiça pelas próprias mãos. Certo? Valoração paralela no juízo do profano. E o que isso quer dizer? É a capacidade que a pessoa tem de poder captar o que é lícito e o que não é. Quanto mais alta for essa valoração paralela, mais tende a esse erro ser evitável. Então, se quem cometeu o erro é uma pessoa com curso superior, que viveu na cidade, o erro é evitável. E aí não vai isentar de pena. Nós vamos ter apenas uma minorante, que é de 1/6 a 1/3. Mas o sujeito vai vir a ser condenado. Agora, quanto mais baixo o juízo profano do indivíduo, ou seja, semi-analfabetismo, condições extremas de pobreza, de regiões em que a cultura não predomina, a tendência é que se analise como inevitável. E aí é possível, então, a absolvição. Certo? Mas não é o homem médio, e sim o juízo individual, o juízo profano, característico da culpabilidade. Certinho? Agora, chega num ponto interessante. Para ir para o fim desse nosso vídeo, para o fim dessa nossa videoaula, quer saber em uma questão, quando nós estamos falando de erro de tipo, quando nós estamos falando de erro de proibição, certo? Então eu vou trabalhar 2 casos com vocês agora aqui. E nós vamos tentar descobrir o que é. Tentar não, né? Porque eu vou dar a letra para vocês. Eu vou dizer. Primeiro caso, imaginem uma festa. Aquela história, sábado à noite, festinha rolando. Sujeito vê uma menina, vai lá e dá o xalalá dele. Diz lá: e aí, gata, teu nome é Tamara? Porque tu tá maravilhosa. Sentiu? Anota aí que isso pega a gente na noite. Anota aí. Vai firme que tu vai te dar bem. Certo? Oi, gata, meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de Lindo, que o ar eu perdi quando eu te vi. Ah, essa também pega. Certo? Então, me chama de sal grosso e deixa eu me atirar nessas carnes. É infalível. Anota essas 3, que uma das 3 vai funcionar. E aí eles foram parar no motel. E no motel eles praticaram cópula vagínica, conjunção carnal.
Depois se descobriu que essa menina tinha 13 anos de idade. Nesse exemplo, o sujeito agiu em erro de tipo ou em erro de proibição? Cuidem, quem está pensando que ele agiu em erro de tipo, acertou. Mas como, professor? Ele achou que podia, mas não podia. Isso não é erro de proibição? Cuida. O que ele fez? Manter relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso, mas aqui o que importa é relação sexual com alguém menor de 14 anos. Esse fato típico está previsto no artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Mas o indivíduo sabia o que estava fazendo? Ele sabia que estava mantendo relação sexual? Sim. Sabia que era um menor de 14 anos? Não. Então o erro não recaiu sobre a ilicitude do fato, recaiu sobre os elementos do tipo. Então por isso aqui nós temos um erro de tipo. Importa se é inevitável ou evitável? Não interessa. Por quê? Porque esse crime não possui a forma culposa. Então vai ser absolvido o sujeito de qualquer maneira. Para esse caso ser erro de proibição, ele teria que saber que a menina é menor de 14 e acreditar que pode. Por exemplo, estou mantendo relação sexual com uma menina de 13 anos. Mas se ela estava dentro da festa e ela caiu na minha cantada, então pode. Aí é erro de proibição. Se for um sujeito que o juízo profano é baixo, ele até pode ser absolvido. Mas se o juízo profano for crescendo, certo? Aí ele no máximo vai ter a redução de pena de 1/6 a 1/3. E o último exemplo, para afirmar bem isso que eu estou falando para vocês, vocês imaginem um sujeito que está vindo do Uruguai para o Brasil. Ele é parado na fronteira. E é surpreendido com mercadorias proibidas, que não podiam entrar no Brasil. Fica provado no processo que ele achou que essas mercadorias eram permitidas, que podiam entrar no Brasil. Tanto que ele alegou para os policiais, para os agentes, enfim, para os fiscais, dizendo: olha, eu pensei que isso era permitida a entrada. Ele deixa isso bem claro. Ele agiu em erro de tipo ou em erro de proibição? Se tu está pensando, matutando, e chega à conclusão que é erro de proibição, pois fique sabendo que tu errou. Esse exemplo é outro exemplo clássico de erro de tipo. Mas ele achou que era permitido quando não era. Tudo bem, só que mercadoria proibida está dentro do tipo penal. Está lá no artigo 334-A, que é a figura do contrabando, certo? Importar ou exportar mercadoria proibida. O erro recaiu sobre o elemento do crime. Pronto, erro de tipo. Ele vai ser absolvido, porque esse crime não tem forma culposa também. Para ser erro de proibição, ele teria que saber que a mercadoria é proibida, mas achar que poderia, por algum motivo, entrar no país com ela. Exemplo: eu sei que é proibida, mas eu vou usar para uma receita para o meu filho que tem uma doença degenerativa, então pode. Certo? Isso é erro de proibição.
Se for analisar o juízo profano, sendo baixo, tende a absolvição por isentar de pena. Mas se não for tão baixo assim, vai ser condenado a contrabando com a pena de redução de 1/6 a 1/3. Brilhou, meus amigos? Eu acho que dá para ter uma ideia mais ou menos do que é agora o erro de tipo e o erro de proibição, pelo menos as formas clássicas de cada um. Existem suas variações, mas aí, meus amigos, quem sabe um curso à parte ou algo assim. Esse vídeo vai estar no YouTube, no canal do Instituto A1. Então eu convido todos vocês que estão vendo e gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, não custa nada, é um botãozinho vermelho ali, clica nele, dá o joinha, dá o teu like, compartilha esse vídeo se tu gostou com os teus amigos, se tu não gostou com os teus inimigos, mas compartilha, espalhe a semente, certo? Vamos difundir o conhecimento. E quem quiser também adquirir os produtos do professor Adriano Cotti, do Instituto A1, é só acessar o site, que vai estar também na descrição desse vídeo, que é o www.institutoa1.com.br. Espero todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Alegria sempre! Tchau, tchau!